presidente, colegas vereadores, eu ocupo a tribuna neste momento para fazer minhas as palavras dos colegas, dos companheiros de bancada, Guilherme Sampaio, Monivaldo Maia e Aquino Sena, em relação a esse espetáculo deprimente que está sendo promovido pelo candidato deputado Wagner em relação ao nosso partido. E para eu refletir sobre isso, eu queria retroceder um pouco no tempo e lamentar que a cada eleição que passa, a gente parece que não se espelha nas eleições anteriores, naquilo que ocorreu. Isso me faz lembrar, inclusive, um texto, né, de Infanto Juvenil, né, que diz respeito a uma criança que gostava muito de brincar com seus colegas ao tomar banho de rio. E sempre que ia tomar banho de rio, ele fingia que estava se afogando. E ao fingir que estava se afogando, vinha alguém em seu socorro. E quando se aproximavam dele, ele começava a rir e a brincar, né, com aquela situação, porque na verdade ele estava fantasiando, ele estava fingindo que estava se afogando. Isso é uma metáfora para que nós possamos fazer essa relação, porque quando foi um dia, de fato ele estava se afogando. E ninguém foi socorrê-lo achando que ele estava brincando, vereador Valmor. E aí, obviamente, ele morreu afogado. É isso que se dá nessas campanhas em que as pessoas, quando se veem desesperadas, começam não a bater do ponto de vista correto, do que se fala bater, do ponto de vista das reflexões que se faz, de explorar as contradições do seu adversário, mas a caluniar, a difamar. E aí, quando vai falar uma coisa que pode ser verdadeira, ninguém acredita. Mas como o menino que morreu afogado. E aí eu recordo na eleição de 2010, o que é que essa mesma gente dizia em relação ao candidato a governador Cid Gomes. Pegaram uma manchete da revista Veja, da famigerada revista Veja, dizendo que o ex-governador Cid Gomes, na época o governador Cid Gomes, havia desviado dos cofres públicos do estado do Ceará um rombo de 300 milhões de reais. Fizeram o maior carnaval com essa história, vocês lembram? Passada a eleição, nós estamos em 2016, ninguém tocou mais no assunto. Na eleição de 2014, esse mesmo agrupamento dos golpistas, de Tasso Gereissati, de Eunice Oliveira e do delegado Wagner, do deputado Wagner, fizeram o mesmo carnaval de leviandade contra o nosso governador Camilo Santana, em relação à chamada operação fraudulenta dos banheiros lá da Secretaria de Cidades do Estado do Ceará. E o mais absurdo é que, na verdade, os principais envolvidos estavam na campanha deles, mas eles, né, imaginando que o povo é tolo, faziam aquela propaganda violenta contra o Camilo Santana. Inclusive tendo no palanque deles um candidato a deputado estadual que era o principal envolvido, o principal acusado naquele desvio dos banheiros públicos, dos banheiros construídos ou cujos recursos foram liberados para serem construídos e que não teriam sido construídos, ou seja, o pessoal da própria campanha do então candidato, do golpista Eunice Oliveira. Aí agora novamente vem o delegado, o deputado Wagner, inclusive com grosserias, com ofensas à dignidade do Partido dos Trabalhadores e dos seus integrantes. Aí eu finalizo pedindo ao eleitorado que, quando escutar algum candidato, algum político com esse tipo de discurso, tem que perguntar a ele se ele estava mentindo antes ou se está mentindo agora. Me refiro especificamente ao deputado Wagner. Se ele mentiu em 2014, quando estava nas praças públicas, dizendo que a presidenta Dilma era uma presidenta honrada e que merecia ser reeleita, ou se ele está mentindo agora quando ataca a honra da presidenta Dilma, a honra do presidente Lula. Então ele tem que indagar dele se ele estava mentindo para o povo em 2014 ou se ele está mentindo para o povo agora em 2016. Nós não podemos mais admitir esse tipo de demagogia, não podemos admitir mais esse tipo de irresponsabilidade política que cada vez mais coloca na lata do lixo a classe política e, infelizmente, a cada eleição a gente vê a repetição desses fatos lamentáveis. Portanto, e também perguntar ao deputado Wagner
Se ele de fato pensa isso que ele está verbalizando agora, diante talvez de uma realidade que não lhe seja favorável, por que ele mudou de opinião? Porque agora, no dia 4 de outubro, 2 dias depois da eleição, ele veio a público pedindo oficialmente o apoio do Partido dos Trabalhadores, do Elmano, ligou para a deputada Luiziane Lins, a nossa candidata a prefeita, que teve 200 mil votos nesta cidade de Fortaleza, apesar de todo o tiroteio, de todos os ataques que o Partido dos Trabalhadores tem enfrentado ao longo dos últimos anos. Era isso, senhor presidente. Quero deixar aqui o meu protesto, a minha indignação com mais essa irresponsabilidade do deputado Wagner. Muito obrigado.